Estamos de volta, queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Beberam aguinha, tomaram a golada de café. Vamos lá, firmes e fortes agora. Falar na nossa aula, gente, de oficina de língua portuguesa sobre os podcasts. Pois é, meu povo lindo. Falar em podcast é você pensar em como as tecnologias digitais da comunicação e da informação trazem, né, impactos positivos para a gente, né, coisas boas. Eu virei uma fã, assim, inveterada de podcast. Minha gente, você tem noção, eu faço comida ouvindo podcast, eu limpo a casa ouvindo podcast, eu durmo ouvindo podcast, porque é bom demais. Então, a gente vai conhecer, tá? Esse gênero, vamos dizer assim, digital, com certeza, porque é um gênero que surgiu dentro da internet, que na verdade agrega dentro de si vários e vários e vários gêneros, né? Então, o podcast, ele é com certeza um gênero aí da oralidade, são áudios, gente, que você pode escutar em plataformas digitais, as famosas plataformas de streaming, tá? E que versam sobre tantos assuntos, é tanta riqueza de conteúdo, né, diversidade de temas, que não tem como você não gostar. E é algo muito prático. Veja que você está incapacitado de ler naquele momento, tá escuro para você ler, você não quer acender a luz, você bote bem que o foninho de ouvido, ou mesmo se você não tiver um fone de ouvido, é a rocha ouvindo podcast. Então tem podcast, por exemplo, religiosos, podcast de leituras da Bíblia, podcast de política, podcast de moda, podcast do universo feminino, podcast falando sobre discurso de... Gente, todo tipo de assunto, né? Que você imaginar tem podcast. Então, hoje, com as tecnologias digitais da comunicação e da informação, tá? A gente tem como diversificar e enriquecer os nossos conteúdos, as nossas informações e o nosso conhecimento. Então, nossa aula de hoje, ela se propõe a analisar aqui o papel do podcast, tá, como gênero digital, evidentemente na ampliação de conhecimento e, claro, em forma de entretenimento, gente. Podcast também serve para divertir, óbvio, tá? Tem, principalmente, pessoas que não gostam muito da leitura, de pegar no livro. Eu sou mesmo a moda antiga. Eu gosto de pegar no livro, gosto de passar a folha, adoro. Mas eu também amo podcast. Eu acho bacana. Nem sempre você está ali disponível para ler um livro. Por exemplo, você está fazendo alguma atividade, aguando as plantinhas, bota o fone de ouvido, vai ali ouvir um podcast, né? Tá lavando ali as roupinhas. Ou mesmo tá sem fazer nada, mas não quer se ocupar, não quer levantar um livro, não quer passar as folhas, tuf, começa a ouvir. Então é muito bacana, tá? É uma forma aí que a gente até compara com os programas de rádio, mas com uma vantagem muito maior. Se você considera os programas de rádio que ainda hoje tem, eu também amo, acho assim super vintage, maravilhosos, né? Que diria nosso grande radialista locutor, Roque Moreira, em Seu Gosto da Berlinda. Eita, gente, isso é antigo, viu? Eu era menino. Quer dizer, eu não sou antiga, não, não é isso não, porque é realmente bem, bem, bem antes da internet. Então, programa de rádio famoso na minha época de criança mesmo. Eu me lembro da minha avó acordando cedinho com ela, menininha, indo comprar pão com ela, tá? E ouvindo o Seu Gosto na Berlinda de Roque Moreira. Então, a diferença entre o podcast e um programa de rádio é que você perdeu o programa de rádio ali naquele horário, você não tem mais como escutar, entendeu? Hoje você tem via internet como ouvir os programas de rádio síncronos, ou seja, na hora que eles estão acontecendo, mas os podcasts você pode ouvir na hora que você quiser, gente. São gravações que ficam lá na internet para você escutar na hora que você quiser, na hora que puder. Qual é a limitação? Aí você tem que estar conectado à internet, viu, bebê? Por enquanto. Vai que eles inventam os podcasts aí que a gente consegue baixar, deixar lá. Só precisa de memória. Tá? Lógico. Então, a gente também vai aprender a identificar as características de um podcast, né? Então, a verdade é que dentro desse gênero há uma riqueza, uma diversidade de gêneros e de tipologias textuais. Então, você tem podcasts narrativos, você tem podcasts jornalísticos, informativos, entendeu? Você tem podcasts argumentativos, né? Artigo de opinião em formato de podcast, tá? Todos os gêneros, instruções,
Programa de receita culinária. A pessoa tá ali te ensinando uma receita, ó, só no áudio. Tu vai, pausa, coloca não sei o quê, pausa, coloca não sei o quê, pausa. Massa. Ou seja, para todos os gostos e estilos, gente. Então, ele é um gênero, é verdade, mas que contém em si diversos gêneros até incontáveis, tá? Então, a gente vai avaliar aí como é que a gente reconhece um podcast. Olha aí. Batendo na cachola, se preparando para entender o podcast, um gênero digital. Quando a gente fala em gênero digital, a gente já fala na cybercultura e tudo que ela traz, né? Ou seja, naquelas, é, naquelas divulgações de conhecimentos, hábitos e valores que são feitos no ambiente da internet, ou seja, cybercultura, cultura digital, cultura da internet. E o podcast, com certeza, é um elemento de cybercultura, né? Então, hoje, na modernidade, com a quarta revolução industrial, ou seja, a revolução das inteligências artificiais, não tem como a gente não falar sobre tudo, né, mas também tão importante quanto refletir sobre o que ela traz de ruim, né? Os malefícios. Então, vamos lá. Tratar do nosso foco de hoje, podcast. Primeiro a gente fala a abordagem mais geral dos gêneros multimediáticos, ou seja, os gêneros que circulam em várias mídias, tá? E, originalmente, o podcast, que tem evidentemente sua inspiração nos programas de rádio, ele é um gênero surgido na internet, tá bem? Então, você faz uma reflexão interessante, né, nesse cartoon, observando aí as várias etapas do homem, ó. Você vê aí, eu não sei nem o que é isso, gente. Isso é uma máquina de escrever em amarelo, não consigo nem identificar essa imagem. Ou, sei lá, um chip, um conectivo, é alguma coisa de computador. Aí na próxima imagem, você vê aqui um macaco, né? Na próxima imagem você já vê um ser humano mais peludo, porém, ainda um misto de macaco e homem, né? Você vê ele mais erguido, né? Postura quase ereta, um disquete. Depois você já vê ele menos peludo, quase na postura reta, um CD. Você viu que tudo isso já ficou para trás, né? Aquela bolinha. Oh, já sei, gente. Tu lembra daquele conectorzinho amarelo da internet de escada? Não sei se você lembra, mas eu sou do tempo da internet. Aliás, eu sou do tempo que não tinha nem internet. Avaliar de escada. Então você vê bem aqui, ó. É aquele conectorzinho que a gente enfiava na tomada do telefone para poder a internet pegar. Tuf! Pronto, agora que eu lembrei. Aí vem um disquete, que já foi uma evolução, né? Um dispositivo de arquivar, tá? Arquivos digitais, documentos, etc. O CD, top, hein? Quantos e quantos filmes a gente não assistiu, né? Quantas e quantas músicas a gente já não ouviu nesse bichinho. Muito bom o CD, depois veio a invasão do pirata, até que o bichinho já se acabou. Aí o pendrive, né? Depois que piratiraram aí bastante os CDs, vieram as músicas aí vendidas em pendrivers, né? E aí vem os homens aí, os quatro reunidos, né? As quatro fases do homem, mostrando a evolução, evidentemente, dos recursos tecnológicos, principalmente digitais. E lá se vê a nuvem, gente. Olha, hoje você não tem mais disquete tecnicamente, né? Você não tem mais CD, você não tem mais esse conectorzinho amarelo. A nuvem aí mostra as possibilidades de armazenamento de arquivos, né? Das mais diversos formatos, áudio, vídeo, imagem, nas famosas nuvens digitais, ou seja, já há provedores muito fortes como o Google Drive, como o OneDrive, né? Que são aí sistemas de armazenamento online. Quer dizer, você não precisa mais ter disquete, não precisa mais ter, né? Esse conectorzinho amarelo, não precisa mais de CD, não precisa mais nada disso. Basta ter conexão com a internet e pronto, tá tudo dominado. Eita, a evolução das mídias digitais. Bom, então se a gente vê, para que a gente usa essas tecnologias digitais, né? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, já vem trazendo a importância de, desde cedo nas escolas, nós educarmos nossas crianças, principalmente, para aprender a lidar com essas tecnologias. Então, a gente está vendo pelo que a gente acompanha no cotidiano que as pessoas andam meio perdidas.
em relação às tecnologias, ou então as tecnologias simplesmente ajudaram a revelar personalidades, né? Que até então estavam amarradas, presas, e resolveram se rebelar. Mas isso mostra como o ensino, né, tecnológico, ele é fundamental, ou seja, para educar mesmo as pessoas a entender que, assim como nas relações pessoais, presenciais ou não presenciais, a gente precisa ter respeito pelo outro, também na internet essa coisa funciona. Então, tem muita gente que acha que, por estar na internet, por estar cara a cara, pode dizer o que quiser, pode dizer o que pensa, né, sobre o outro. Mas existe uma coisa chamada liberdade de expressão. E toda liberdade tem responsabilidade, né? Então você vê aí, ó, tudo que você puder e mais alguma coisa, hoje pode ser encontrado em ambientes digitais. Você tem a palavra conteúdo, observe que ela está dentro de uma nuvem, tá? Então você pode acessar todos esses conteúdos de várias formas, utilizando as várias mídias. Então você tem mídias e tem mídias digitais. Com certeza, o podcast é uma mídia digital, gente. Veja bem, é uma mídia que você vai com certeza acessar na internet. Tanto é verdade que você precisa de acessar a internet para poder ouvir os seus podcasts, tá? Ó, web, internet, PC, computador, música, você pode arquivar aqui na nuvem, tá? Documentos impressos que você imprime parte da nuvem, você acessa no celular. Então, a tecnologia aqui com certeza nos ajuda, se a gente evidentemente souber usar filmes aqui, você assiste pelas TV digitais, jogos, enfim, todas as possibilidades. Então, é verdade que as tecnologias, especialmente as digitais, elas nos ajudam no mundo do trabalho, da escola e da vida pessoal e interpessoal, né? Então, surgem esses gêneros digitais e a necessidade de nos comunicar com mais velocidade. Essa necessidade, na verdade, a gente criou, né? Ser veloz em tudo. Não bastava a vida corrida, agora tudo tem que ser mais corrido. Até a hora de falar. Ah, professora, só está exagerando. Aí tô. E por que que criaram, de repente, aquele recurso de aceleração de áudio no WhatsApp, hein? Porque as pessoas não têm mais nem paciência de ouvir as outras. Exatamente. Tá vendo? É tudo acelerado. Os filmes, né, Yarinha? A Yarinha, nossa diretora, dando exemplos aqui dos filmes. Gente, um dia eu tava vendo meu filho assistindo aula, o menino acelerando a aula. Menino, vai assistir tua aula, criatura, direito. Ah, me demora demais. Rapaz, presta atenção. Ó, e muito apressado, come cru, né? Que as pessoas estão perdendo a paciência mesmo, gente. Tem paciência mais para nada. Então a gente tem que aprender também a refletir sobre isso. Deixa para acelerar rarissimamente, quando houver uma necessidade, né? Então vamos lá. O que, que a gente pode considerar textos multimediáticos? Né? Textos que circulam em várias mídias. Um texto multimediático é um texto, por exemplo, que pode circular ao mesmo tempo numa mídia impressa, no livro, numa revista, tá? Esse mesmo texto pode circular digitalmente, através de um e-mail na internet. Ele pode ser veiculado por um áudio, aí entra o podcast, né? Então, com certeza é uma mídia multi, né? Multi, porque ela vai circular em vários ambientes, tá? Isso tem a ver com os ambientes em que ela circula. Então, você pode ter a postagem, o post. Esse post aí é uma redução, né? Um texto, foto ou imagem, uma mensagem de texto em MSM. Hoje, gente, MSM, não sei vocês, mas eu tenho pra mim que hoje ele virou tão comercial, né? Normalmente é spam. Eu, por exemplo, só vejo SMM, não sei mais nem falar. MSM, que são as mensagens de texto, né? Nessas empresas, é vantagem, às vezes é golpe, né? Clica aqui, aí tu vai, clica, né? E pronto. Alguém como é que a gente chama o nome, gente? Alguém te hackeia. Mensagens de áudio. O áudio em si, aí vem a história, né? Nem todo áudio é podcast. O pessoal até tá ironizando, diz assim, fulano me mandou um áudio de 3 minutos. Não é um áudio, isso é um podcast. Mas é exagero, né? Lógico, porque o áudio é grande. Então, um podcast, ele vai circular numa plataforma específica, né?
Como eu disse para vocês, tem vários gêneros e tipologias nos podcasts e podcasts específicos por área. Tem lá o famoso, a pessoa que vai, né, divulgar esses podcasts, às vezes são ensinamentos, lições, podcast para você refletir, podcast para você entreter, livros que são transformados em podcasts, né? Então, bem bacana. Mensagem de vídeo, o vlog, os famosos vídeos no YouTube, né? É o vlog, gente. O GIF, que é, o autor disse que era GIF. Ai, coitado, ninguém vai chamar de GIF. Então não vai aprender a chamar de GIF, que são aquelas figurinhas animadas, aquelas animações rápidas, né? Os stickers, gente, ou figurinha, já foi, vamos dizer assim, uma evolução do GIF, viu? O GIF é mais antigo, pode observar. Inclusive, o GIF é um quadro bem maior. A figurinha é bem mais reduzida, né? Veio a figurinha estática. Não sei se vocês lembram, porque eu acompanho tudo, tô antenada. Veio a figurinha estática, depois veio a figurinha em formato de GIF, né? Que é a figurinha animada. Então, você tem memes, emoticons, emojis. Esses três aqui, com certeza, digital total. Figurinhas ou stickers, enfim. Bom, os gêneros digitais, portanto, ainda estão em desenvolvimento, né? Porque relativamente, vamos dizer que na história do mundo a internet é nova, né? Relativamente, tá? Pelo menos o formato que a gente conhece, com toda essa rapidez de acesso, com toda essa promessa de comunicação ágil, né? A gente tem isso como uma novidade. Então, muito mais pode ser expandido. Você está vendo aí essa imagem animada, gente, repetida. É isso que a gente chama aqui, deixa eu ver se eu consigo ler, se eu sou chique em inglês. Graphics Interchange Format, ou formato de intercâmbio de gráficos. Quer dizer, são vários gráficos, imagenzinhas isoladas que são reproduzidas rapidamente, né? Num contínuo, para reproduzir isso aqui, ó. Fração de segundos, observe. Aí vai e começa de novo. Ou seja, é um loopzinho, uma repetição, tá? Então, o meio é o virtual, que surgiu nos anos de 1990, né? Assim, mais efetivamente, e transformou os meios de comunicação. E eu me lembro, em 1996 eu entrei na universidade, tá? E lá eu tive contato com o meu primeiro aparelho celular, minha gente, naquela época. Um celular chamado Rapadura. Ah, o celular mesmo, tinha gente que chamava de Rapadura. Que ele era pesado, gente, bem pesadão mesmo. Era mais pesado até do que um telefone fixo, né? Aquele discado, sabe? Pesadão. Parecia assim um mini tijolo, jogou na cabeça do fura. Hoje os celulares não tem mais esse peso, gente, é muita inovação. Não tinha tela touch, no Brasil chegou. Era assim incrível. Eu me lembro que tinha celular que a tela touch era tão ruim que você precisava fazer assim, quase rasgar a tela para poder conseguir, né? Hoje é tudo tão leve, é só tic, 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 tic. É tecnologia digital, filho. Tá vendo? Então, as postagens são a forma mais popular e mais rápida de se comunicar nesse meio, né? Então, tudo ficou mais ágil. Você pode mandar a mensagem rapidamente escrita, você pode mandar um áudio, você pode mandar um vídeo, ou você pode mandar uma mensagem que condense tudo, e seja escrita, audiovisual, né? Vamos dizer assim. Então, pode misturar tudo isso. Olha aí, ó, bloqueado, meu namorado me mandou mensagem e dinheiro no Pix para pedir desculpas. Caraca, velho. Legal. Bloqueou o namorado pagou o Pix. Rapaz. Revista Marie Claire. Ó, revista digital, viu, gente? Fernando termina com Maiara pelo WhatsApp e dispensa. É melhor se afastar. TV e famosos. Aí são os postezinhos, né? Que a gente encontra aí pela internet, os vários posts, famosos, não famosos. Bom, qual é a função social dos textos do gênero digital? É justamente permitir uma comunicação mais rápida, mais efetiva. Esse filme aí é top, viu, gente? Esse filme é altamente tecnológico. Lucy. Ah, esqueci o nome dessa atriz que eu acho lindíssima. Scarlett Johansson. Linda! Maravilhosa. A Ai, gente, não vou contar muito do filme, não, senão eu vou dar spoiler aqui, tá? Olha aí. A Scarlett Johansson, no filme, ela é a Lucy. Ela é uma moça que tem uma vida meio desregrada, né? Ela parece que é enganada, ou então ela sabe, eu não me lembro bem, mas ela
leva uma quantidade de drogas, ou ela é obrigada a alguma coisa assim. E aí, gente, ela tem que engolir essas drogas, né? Até que é uma droga sintética, tá? Que prometia aí levar o cérebro humano a algo, a capacidades, a coisas inimagináveis, sabe? Telecinese, aquela comunicação mental, a capacidade de mover objetos, tá? Enfim. E aí, e aí a história se desenrola por aí que eu não vou dizer mais nada. Então, tem a ver com tecnologias, tá? Então, vejam, em que esses gêneros vão auxiliar e o podcast não é diferente. A Constituição da Cidadania, sim, tem podcast de leis. Se você é um estudante, por exemplo, de direito, quer saber mais sobre leis, quer ver o Vademecum, com certeza tem podcast para você acessar e ouvir, tá? As leis na identidade de uma cultura, ou seja, vários podcasts aí que reafirmam, por exemplo, a cultura dos povos originários, como os indígenas, tá? Os africanos, tudo muito importante, faz parte, né, da nossa formação cultural, da nossa interculturalidade. Na história, no divertimento, histórias reais, histórias fictícias, textos que refletem, que nos abrem a possibilidade de crítica, tá? Então tem muitas funções. Olha aí a sinopse. Isso aí que você tá vendo, ó, ela com a arma é um GIF. GIF, Graph Interchange Format. Não recomendado para menores de 16 anos. Quando a inocente jovem Luz, ela é inocente mesmo, Scarlett Johansson, aceita transportar drogas dentro do seu estômago, ela não conhece muito bem os riscos que corre. Por acaso, ela acaba absorvendo as drogas e um efeito inesperado acontece. Luz ganha poderes sobre-humanos, incluindo a telecinesia, a ausência de dor e a capacidade de adquirir conhecimento instantaneamente. Quer dizer, a mulher, assim, aprendia as coisas numa velocidade, assim, inimaginável, coisa surreal mesmo. É massa o filme, viu, gente? Muito massa. Bom, exemplo do texto digital na Constituição da Cidadania. Olha, ó, antes você tinha esse formato de texto, né? Aliás, perdão, de documento. Eu ainda tenho. Sou antiga não, mas tenho. Agora, é título. Você acabou de passar por um pleito, né? Eleitoral, primeiro turno, domingo tem mais. E tem muitos brasileiros que já têm esse formato digital de título, né? Ou seja, todos os documentos digitais na plataforma, né, do governo federal, ei.gov.com.br. Aí tudo é ei título, ou seja, esse ezinho é de ambiente digital, entendeu? É a versão digital do documento. Então, eu tenho carteira de identidade, eu tenho, não, carteira de identidade minha, tenho ainda não. Eu tenho carteira de trabalho, tenho carteira de motorista, tenho meu título de eleitor, tudo digital. Tá, ó, pessoal, né? Exemplo do texto digital na afirmação de uma identidade cultural. Veja aí, ó, diálogos contra o racismo, pela igualdade racial. Onde você guarda o seu racismo? Ela só tinha 3 anos e diz que detestava preto. Gente, levamos nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse para ele: Minha mãe detesta gente preta e eu também. Jesus! Ou seja, a criança não sabia nem o que estava dizendo, obviamente. 3 aninhos, o inocente, mas ouviu a mãe dizendo e achava que era correto, né? Então, esse tipo de post faz com que a gente reflita sobre aquilo que a gente anda ensinando para os nossos filhos, aquilo que a gente ensina através do exemplo àqueles que não são nossos filhos, né? Então, é sempre importante refletir, até para a preservação da nossa espécie, para um mundo melhor e mais justo, sobre as nossas ações. Em especial, aquilo que a gente faz nos ambientes digitais, tá? Principalmente lá em que muitas pessoas acham que a terra é sem lei. Olha aí, ó. Esse daí, gente, é um dos podcasts mais famosos. Você, inclusive, tem ali um QR Codezinho. Você pega lá, sua câmera de celular, aponta para o QR Code e ele já te leva lá para o podcast especificamente. Renata Loprest, o assunto é o podcast número 1 da América Latina. Olha aí que top, viu? Famosíssimo. Podcast, portanto, gente, é todo tipo de mídia de áudio. Então, entenda bem.
é com certeza um gênero da oralidade, ó, áudio, ou seja, aquilo que é audível, falado. Alguém vai lá, grava, joga na grande rede, a internet, e fica lá para você ouvir quando e como você quiser, em pé, deitado, correndo. Então, é todo tipo de mídia digital que vai ser ouvida em dispositivos móveis e computadores, tá? Você pode acessar pelo seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu molecular, seu Lilycast. Existem diversos tipos de podcast cada vez mais. Empresas e profissionais autônomos adotam esse canal para produzir conteúdo e obter mais seguidores. Uma pesquisa feita pelo Ibope, divulgada na Maratona Piauí CBN de Podcast 2019, mostrou que 40% dos entrevistados já ouviram algum programa de áudio na internet. Ou seja, 40% ouviram podcast. Com certeza esse número está muito maior, né? Então, eu trabalho com sala de aula, convivo muito com alunos, né? Ouço sempre nas conversas que eles dizem que adoram podcast tal, 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 tal. Enfim, são jovens e que gostam, né, de ouvir esses podcasts. Então, aí, ó, algumas plataformas, tá? Em que vários podcasts estão disponíveis. Temos aí o Spotify, Deezer, o Apple Podcasts. Então, tá aí, ó, ele surgiu como rádio, tá? Porém, no formato digital, o conteúdo pode ser ouvido no momento que o ouvinte quiser. Olha aí a belezura. Quando você quiser beber, basta estar conectado. O formato tem uma alta potência de comunicação que pode levar informação, educação, entretenimento, ou seja, o que te diverte, o que te distrai e tudo que a criatividade permitir. Tecnicamente, nós estamos dizendo que não há limite, tá? De assuntos, de gêneros e tipologias dentro dos podcasts. Então, é um ambiente digital, oral, em que você convive com N e N gêneros textuais. Há 10 anos, quando surgiu, só era possível ouvir um podcast acessando o site dos fornecedores. Hoje podemos baixar o arquivo que desejamos ouvir e executá-lo online. Olha aí que beleza. Ou ainda assinar um agregador de podcast e ter disponibilizado inúmeros episódios sobre os mais variados termos. Informações, cinema, TV, literatura, ciências, games, religião, humor, esporte. Ah, meu assunto preferido é piada. Ah, meu bem, por você tem podcast é piada. Ah, eu amo história de terror. Pronto, você tem podcast história de terror. Ah, eu adoro discutir política. Podcast política. Eu sou evangélico, eu sou católico. Pois tem lá os podcasts que você pode escutar, o livro, guia da sua religião, do seu credo. Eu sou ateu, tem podcast para ateu, muito provavelmente. Eu nunca escutei, nunca ouvi falar, mas não duvido, né? Então tem para todos os gostos e estilos. Então ele surgiu a partir da junção do iPod, gente, que era um dispositivozinho de reproduzir áudios. O iPod, né, virou uma febre na época, principalmente entre os jovens, era uma caixinha de armazenamento de música, tá? Então era um dispositivo da Apple que reproduzia arquivos em formatos MP3, MP4, né, que são formatos de áudio, e broadcast. Palavra em inglês que significa transmissão de rádio, olha só. Então os critérios para a criação desse conceito foram atribuídos ao ex-VJ da MTV, Adam Curry. Então você está aí, ó, vendo um computadorzinho e alguém com as mãozinhas no teclado já preparado para assistir, aliás, para ouvir, né? Podcasts. Como fazer um podcast? Bom, aí tem algumas dicas, né? Definir o seu estilo, ver aquilo que você, vamos dizer assim, gosta de divulgar. Primeira coisa para ter sucesso é você se, evidentemente, empenhar no projeto, né? O que é que eu quero falar, sobre o que eu quero falar, o que é que eu quero levar para o meu público. Ah, eu sou fanático pela série Game of Thrones, então eu vou criar uma página de podcast para quem é fã de Game of Thrones, vou fazer análise dos episódios de Game of Thrones, vou criar histórias, né, dando continuidade ao Game of Thrones, inclusive. Outras possibilidades, né, de ampliação de conhecimento sobre essa série. Então, enfim, o céu não é o limite, tá? Então, a primeira coisa é você gostar, você encontrar um estilo próprio, ver qual é a sua onda
e criar uma linguagem que seja mais adequada ao seu público. Eu acredito que quem gosta mais de Game of Thrones, né, seja tipo assim um fã de Senhor dos Anéis, fã de Harry Potter, que é meio que uma série assim que envolve, né, um mundo mais fantástico. Então, segundo passo, lógico, divulgue, meu filho. Aí a propaganda é a alma do negócio, né? Vai divulgando seu podcast. Quanto mais pessoas você tiver lá engajadas, né, e ouvindo, melhor, para não ficar monótono. Terceiro passo, grave. É óbvio, você tem que gravar e deixa lá. Tem que ser um ambiente extremamente silencioso, gente. Um microfone potente que grave o áudio bem tranquilamente, você consiga ouvir claramente o que, é que o outro está dizendo. Porque, por exemplo, se eu for escutar um podcast, ouvir algum ruído, ou tiver alguma falha, o som estiver ruim, eu já desisto, porque não é fácil você ficar e nem é recomendável você ficar com fone de ouvido muito tempo, né? Imagine ouvindo um som com ruído, barulho, Ave Maria, a pessoa explode a cabeça no final. Então, por isso, ó, áudio limpo, sem ruído, limpíssimo. Quarto passo, publique. Então, a melhor coisa é publicar. Agregadores e plataformas gigantes do mercado, como o Spotify, por exemplo, centralizam tudo em um único ponto. Deezer também faz isso, né? Então, a melhor distribuidora pelo custo-benefício, pela facilidade em usar as ferramentas é o Spreaker. Eu não conheço essa plataforma especialmente, né? Mas fica a dica. Com usabilidade fácil e layout intuitivo, é possível colocar seu programa no ar e disponibilizar no Spotify em poucos minutos, ó. Rapidamente, hein, gente? Seja você aí um criador de conteúdos orais em podcasts. E lembre-se, podcast não é uma onda passageira não, viu, gente? Veio para ficar mesmo. E claro que eu vou trazer aqui dicas para vocês de podcasts mais acessados, né? Aquele da Renata Lopretti, você viu, primeiro lugar aí, tá? Entre os podcasts da América Latina, gente, não é pouca coisa não. 5 podcasts que você precisa conhecer ainda hoje, de tudo um pouco, relacionamento, saúde, mental, crimes reais e cinema, ó. Alguns, né? Bom dia, óbvios, com Marcela Ceribelli, eu acho que é isso. Bom dia, óbvios, o podcast da Marcela Ceribelli levanta questões e narrativas sobre o universo feminino, com temas sobre amor, relacionamentos, dependência emocional, carreira, saúde, amizades, autoconfiança e muitos outros. A duração dos episódios varia bastante, entre 30 minutos a 1 hora. Então é preciso escolher o que ouvir de acordo com sua disponibilidade de tempo, né? Você ainda tem essa, vamos dizer assim, facilidade ao ouvir os podcasts, porque eles permitem que você, né, adeque o podcast ao seu espaço de tempo. Não inviabilize. De um jeito descomprometido e um tom de conversa com amigos, a psicóloga, além de roteirista, escritora e ativista dos direitos animais, Déia Freitas, apresenta um podcast divertido no qual conta histórias enviadas por seus ouvintes. Os episódios variam de grandes enrascadas vividas em relacionamentos, no quadro batizado de Picolé de Limão, Amores, Afetos e Saudades, no Amor nas Redes e histórias de terror, suspense e mistério no Luz Acesa. A duração de cada episódio é cerca de 10 minutos, ou seja, dá para ouvir enquanto lavamos a louça do almoço tranquilamente, ó. Tudo muito rapidinho, né? Tem podcast curto, tá vendo aí? O assunto de Renata Lopretti conversa com jornalistas e analistas da TV Globo, do G1, da Globo News, dos demais veículos do Grupo Globo para contextualizar, explicar e trazer um ângulo diferente dos assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo, além de contar histórias e entrevistar especialistas e personagens diretamente envolvidos da notícia. Então, para você que quer se atualizar, principalmente sobre os assuntos mais debatidos, né, no campo da política, da sociedade, enfim, se inteirar mesmo sobre o cenário atual no Brasil, tá aí uma dica de podcast. Fábrica de Crimes, esse aí é para quem gosta, né, dessas séries criminais, de conhecer um pouco sobre a maldade humana, tá aí. Eu não gosto muito não, o mundo já tá cheio de coisa ruim, mas sei lá. Viciada em filmes, séries e documentários sobre crimes reais? Então, o Fábrica de Crimes é o podcast ideal para você. Apresentado pela dupla Mari e Rob, os episódios destrincham a vida de serial killers famosos e crimes que marcaram o Brasil e o mundo. Cada episódio tem duração em média entre 30 e 50 minutos. Inclusive, gente, tá em uma série que tá assim, acho que top 1, né?
Netflix, que é sobre o criminoso, um dos serial killers mais famosos do mundo. Até esqueci o nome do homem. Um lourinho lá. Está sendo interpretado pelo Ivan Peters, tá? É David, não. Esqueci o nome. E a Arinha vai já me ajudar aqui. Muito famosa, viu, gente? Essa série, porque vai tratar da vida desse, né, psicopata, desse serial killer que tinha suas vítimas, né? Da, da Jeffrey Dahmer, o caboclo lá. Então, por exemplo, aqui, você teria, obrigada, Arita. Bem que você teria, gente, algo muito parecido, tá? Falar sobre esse serial killer famoso, aquela que matou aquela atriz maravilhosa que estava grávida de 8 meses. Tá? O cara era doidão. Eu não gosto muito não, como eu disse, né? Essas coisas assim pesadas, Deus me livre. Esse aí é massa, gente, o Rapadura Cast. O nome dele já é um deboche só. Engraçado. Sobre o comando de Júnior de Filho, o Rapadura Cast fala sobre o mundo do cinema. E para quem adora filmes e séries, viu? Tá aí. Um bate-papo descontraído que traz listas de filmes para assistir ou evitar, né? Porque é crítico, né? E especiais sobre clássicos e lançamentos, trazendo segredos de bastidores, dilemas de diretores e muitos spoilers. Esse é o podcast ideal para qualquer cinéfilo, ou seja, para qualquer um que é fã de cinema. Cada episódio possui cerca de 1h30. É um pouquinho mais longo, para você que tem um tempinho a mais para dedicar, né, a sua preferência. E agora vamos ao momento final, depois de conhecermos bastante sobre o gênero podcast e o contexto em que ele ocorre, né? Os gêneros digitais, a oralidade. Vamos aqui fazer uns exercícios. Olha aí. O podcast é um gênero textual com foco na, ou seja, a gente sabe que, além de gênero digital, o ambiente dele precisa ser gravado. Você tem que ter um ambiente sem ruídos, com um microfone de excelente captação, com um som limpo. Então, eu disse para vocês, uma das primeiras características do podcast é que ele é um gênero da oralidade. Quando a gente diz isso, porque tem gêneros que se manifestam, tá? Em diferentes linguagens. Tem gêneros que são, né? Vamos dizer assim, multi-manifestados, ou seja, eles ao mesmo tempo têm formato de vídeo, imagem, áudio. Tem gênero que é só áudio, tem gênero que pode ser só vídeo, né? Tem gênero que é só escrito. Então, podcast é oralidade. E nós podemos ter, inclusive, adaptações em podcast da oralidade, como, por exemplo, alguém que se predispõe a narrar um livro ou a ler um livro e gravar no podcast. Para o caso de você não poder ler ou não gostar de ler o livro, né? Em si. Então, não é escrita, não é imagem, pode ser sim linguagem formal, mas ele tem foco mesmo é na oralidade. Tem podcast com todo tipo de linguagem, né? Pode ser que a linguagem seja formal, pode ser que ela seja mais informal, depende do público-alvo. O Rapadura Cast, com certeza, traz uma linguagem mais cotidiana, por exemplo. E o da Renata Lopretti, que é o Opinião, o assunto, aliás, com certeza vai ter uma linguagem bem mais formal, né? Por tratar de temas mais sérios na sociedade. Então, a gente vai ter aqui como resposta, com certeza, ó, a letra A, tá bom? Primeira questão respondida. Marque a opção abaixo que não corresponde a um podcast. Então, a gente viu muitas características aqui do podcast. Com certeza, teremos aí a capacidade de responder essa questão com tranquilidade. Letra A. Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet. Letra B. O conteúdo do podcast pode ser variado, normalmente com o propósito de transmitir informações. Letra C. Qualquer usuário da internet pode criar um podcast. E letra D. Todo podcast é opinativo e só pode ser acessado no momento em que é publicado nas redes digitais. Ou seja, o podcast tem hora de publicação. Se você perdeu o horário, tchau. Não tem mais como acompanhar pelo menos aquele episódio. Então, a gente já viu qual é o errinho aí, né?
O que você, por exemplo, perde de fato se não for gravado, ou seja, se for síncrono, se for feito ali na hora e não tiver nenhum mecanismo de gravação, é um programa de rádio. Ou seja, programa de rádio hoje, vai ser 9 horas, programa tal. Perdeu, acabou. Você vai pegar o programa de amanhã, mas o de hoje já foi. Podcast não é assim. Você viu que nem todo podcast é opinativo. Tem podcast opinativo, tem podcast que é só narrativo, tem podcast que é reflexivo e muito menos tem horário de acesso. Você acessa no momento que você quiser. Então, evidentemente que isso aqui está errado. Podcast varia demais, tá? Ele não pode ser acessado somente no momento em que ele é publicado. Ele é publicado e a partir do momento que ele é publicado, pronto. Você acessa quando você quiser. É verdade, sim, qualquer usuário da internet, se quiser, pode criar um podcast. O conteúdo do podcast é e muito variado, é por isso que eu disse que existe dentro dele uma infinidade de gêneros, tá? Ele é um arquivo, sim, digital, em formato de áudio e só pode ser transmitido através da internet. Podcast, sim. Então, a resposta correta, que é incorreta, letra D de dado. Tá aí, vermelhinha. Vamos lá, nossa próxima questão. Veja, um produto midiático, uma rádio na internet desenvolvida por professores de uma universidade, foi o pioneiro em oferecer para o ouvinte módulos jornalísticos em que o internauta escolhia o que ia ouvir, quando e em que ordem, além de poder repetir o conteúdo caso o desejasse. Esse formato muito se assemelha ao atualmente tão conhecido. Ora, vamos analisar as palavras e expressões-chave daqui. Veja bem, ó, produto midiático, ou seja, internet, né? Claro, nem tudo que é midiático cai na internet, tá? É um programa de áudio em que o internauta, ou seja, o ouvinte, escolhia o que ia ouvir, quando e em que ordem. Ou seja, o programa ficava lá gravado para ele ouvir quando ele quisesse. Podia repetir quantas vezes quisesse. Então, é um formato muito próximo do delay, não. O delay é uma espécie de problema que ocorre na internet, é um atraso, tá? Por exemplo, eu estou aqui gravando aula, mas o que eu estou dizendo agora vai aparecer para você com 30 segundos de atraso, por exemplo. Isso é um delay, tá? Um atraso. Podcast é a resposta. Playlist, na verdade, é uma lista, tá? De músicas, por exemplo, que você escolhe para ouvir na ordem aleatória, músicas de um mesmo cantor, as melhores músicas, enfim, uma lista. E streaming é a plataforma onde os podcasts são divulgados, tá? Uma grande plataforma digital. Beleza? Resposta correta, obviamente. Letra B de bolinhas coloridinhas, queridos estudantes. Tá vendo como é top? Tranquilo, né? Resolver questões sobre o podcast. Quarta, as assessorias de comunicação estão fazendo largo uso do podcast para difundir conteúdo, ou seja, divulgar seus conteúdos, muitas vezes produtos, serviços, entretenimento, enfim, de interesse das organizações. Esse formato é essencialmente, ó, presta atenção. Se eu estou falando de podcast, tá? Que muitas empresas já enxergaram a potencialidade dessa mídia, né, digital, porque é divulgada na internet, e mídia em formato de áudio. Então, evidentemente que eu não posso dizer que o podcast é audiovisual. Não, ele é só áudio. Ele não é imagético, ou seja, você não vai ver nada de texto não verbal. Você vai só ouvir, tá? Então, ele é sonoro mesmo. Mimética é que vem de imitação, né? Algo que envolve gesto, por exemplo. Então, letra C. E assim finalizamos a nossa aula de hoje sobre podcast, gente. Obrigada pela presença, boa noite, até a próxima.